Irmãos, vamos estudar a primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 1 a 5. 1 João, capítulo 5, versículos 1 a 5. Se você não lembra onde fica, é só ir para o final da Bíblia. E voltando do livro de Apocalipse um pouquinho, já você acha 1 João. Mas se você está usando o celular é fácil, é só colocar localizar, 1 João. Esses 5 versículos hoje à noite são tão centrais à nossa fé cristã, como nós temos visto nesse livro de 1 João. As doutrinas aqui são tão fundamentais para a nossa compreensão da nossa fé. E eu peço a você que agora, à medida que fizermos a leitura da palavra de Deus, que você preste bastante atenção. Eu vou tentar ler um pouquinho mais pausado, para que você veja os detalhes deste texto. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar? Senhor, obrigado pela doutrina sã, que corrige, que nos edifica, que treina, que nos admoesta, que nos encoraja, a fim de que cada um de nós nessa noite seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Traz a nós nessa noite a instrução e o encorajamento do qual tanto carecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma coisa que traz uma tremenda dor de cabeça para o nosso país, para a população do nosso país e particularmente para o Banco Central do Brasil, é a circulação de notas e moedas falsas. Numa sociedade tão pecadora, não falta pecador tentando ficar rico com fórmulas criativas de burlar os comerciantes, não é verdade? Você já teve nota falsa passando na sua mão, e aí você chega lá no comerciante, você entrega a nota, ele fala assim, temos um problema. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo uma vez. Uma pesquisa do Jus Brasil, recente, mostra que nos últimos anos, os falsários estão conquistando cada vez mais sucesso de aproximar as notas falsas das notas originais, com o uso de recursos tecnológicos, modernos, acessíveis, né? Mas segundo o Banco Central, ainda a principal arma para combater esse tipo de crime, ainda é a informação, ainda é treinar funcionários para identificar notas falsas. E qualquer um de nós pode aprender a fazer isso, é bem simples. Você pega uma cédula, e você, primeira coisa, você vai olhar ela contra a luz. Uma luz de preferência bem forte para criar um contraste, e você pode ir atrás de alguns elementos. Primeiro você pode olhar a marca d'água que fica ali na área branca do lado esquerdo, tem uma marca d'água bem típica de notas verdadeiras. Também tem uma marca tátil, geralmente ela aparece em forma de barras e elipses, que auxiliam os deficientes visuais a reconhecerem o valor das notas pelo toque. Também tem uma imagem latente que fica no lado esquerdo inferior, perto da palavra reais, ali fica bem visível, tem uma sigla BC, bem invisível. Outras coisas como pequenas microimpressões, certas marcações visuais, marcações em alto relevo, a numeração das próprias cédulas, tem gente que aprende a reconhecer isso, a aspereza do papel, tudo isso ajuda a gente a reconhecer se aquela cédula é dinheiro de verdade ou é dinheiro de banco imobiliário, dinheiro de Monopoly, tentando se passar por dinheiro de verdade. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas falam muito sobre a importância de sermos cheios das virtudes do Espírito Santo de Deus. Esse é o dinheiro do caráter cristão. O dinheiro do caráter cristão é termos bondade, alegria, paz, longanimidade, humildade, misericórdia, honestidade. E o dinheiro mais precioso de todos que nós temos é o amor. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, que o amor é a virtude sobremodo excelente, é o dom sobremodo excelente.
Mas ao mesmo tempo, como nós vimos na semana passada e na semana anterior, tem muito amor falso circulando no mercado. Não é verdade? Tem muito amor falso. E às vezes a gente não reconhece. Nesse mundo pós-moderno, nesse mundo nosso romântico, centrado em filmes, em afetos individuais, nas experiências e sensações de amor, sensações de validação, tem muita coisa que é feita em nome do amor, mas como nós vimos na semana passada, não procede da verdade, não procede da justiça de Deus, e sim do egoísmo das pessoas, das suas preferências pessoais, e elas chamam muitas vezes isso de amor e querem legitimar. E meus irmãos, nos dias de João não era assim tão diferente. As verdades de Deus também estavam sendo atacadas por filosofias platônicas gregas, pelos falsos mestres que distorciam a verdade de Deus, especialmente quanto à principal demonstração do amor de Deus, a encarnação do Filho de Deus, de Jesus. Isso estava sendo contestado. E os efeitos disso na vida da igreja eram terríveis, porque estavam produzindo ódio, dissensão, facção. Mas agora, João, meus irmãos, propõe testes de verificação para observar se essa igreja realmente está sendo aperfeiçoada no verdadeiro amor. E são testes de verificação que eu e você temos que implementar hoje urgentemente. Você tem que erguer essa cédula do amor do mundo e verificar se as marcas de Deus estão presentes nela. E eu pergunto a você, quais são as marcas que nós vamos ver nesse texto hoje? 3. Sermão presbiteriano, 3 pontos. O amor verdadeiro, o amor que não é falso, é aquele que ama a Deus e aos irmãos sempre. O amor verdadeiro, segundo lugar, é aquele que obedece e guarda os mandamentos de Deus. E terceiro lugar, é o amor que vence o mundo. Essas são 3 marcas para você identificar, tá bom? Primeiro lugar, o amor que ama a Deus e aos irmãos. Novamente, para lembrar o contexto, os crentes dessa comunidade estavam sofrendo ataques quanto à confissão deles em Cristo Jesus. Os gnósticos estavam questionando a encarnação do Filho de Deus. Não seria possível para eles Deus se tornar homem, porque na visão deles, a matéria terrena ela é corrompida, ela é ruim. E esses ataques estavam causando uma tremenda desordem. E para resolver, para botar ordem na casa, João mais uma vez afirma aquela que é a tese central desse livro. Que quando o verdadeiro amor é aperfeiçoado nas pessoas, essa em si é uma evidência da encarnação de Cristo, que ela aconteceu e que está gerando vida nas pessoas. Olha o versículo 1. Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o quê? Nascido de Deus. Meus irmãos, é uma declaração forte, absoluta e última. Quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Vamos quebrar essa frase aqui. Primeiro, a importância de crer em algo concreto. Veja que o conceito de fé para João, meus irmãos, não é uma fé genérica, não é uma coisa meio abstrata, quem crê em qualquer coisa, não. É quem crê que Jesus é o Cristo. E Cristo aqui não é sobrenome de Jesus, tá? Até hoje tem gente que acha que Jesus Cristo Cristo é o nome, é o sobrenome de Jesus. Não. Cristo é um título atribuído a Jesus. A Septuaginta, que traduz aí como Christos, na verdade você tem o Machia do hebraico. A ideia de ele ser o Messias, o ungido. Aquele que havia sido prometido por Deus, desde muitos séculos antes disso, pela boca dos santos profetas, pela boca de reis, profetas, sacerdotes. Aquele que seria o descendente de Abraão, não Isaque, Jesus, o Cristo, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. O profeta que Moisés disse, lá em Deuteronômio, que seria maior do que ele mesmo. Imagina alguém maior do que Moisés. Moisés era o grande dos grandes profetas do povo de Deus. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, lá atrás. O filho de Davi, o rebento de Jessé, o servo sofredor de Isaías, o filho que Isaías falou que a virgem conceberia e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco.
a luz para os gentios, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o todo-poderoso, o grande eu sou da sarça ardente, o próprio Yahvé. Esse é o Jesus Cristo que a gente está falando. É dele que a gente está falando. Veja que a fé, que é uma fé verdadeira, crê nesse Jesus. E não é um compromisso vago, um compromisso distante, apenas uma atestação de um fato. É uma crença total na obra salvadora desse Cristo. E o texto diz que todo aquele que crê dessa forma é uma pessoa que é nascida de Deus. Não é o resultado de um insight humano, de uma descoberta nossa. Somente quem foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus pode crer dessa forma. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículos 5 a 8, que nós estávamos mortos nos nossos delitos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé, meus irmãos, é tão interessante, né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, quando ele estava explicando isso e ajudando o povo a entender quem é irmão e quem não é irmão, ele disse com clareza, 1 Coríntios 12, versículo 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Por outro lado, ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus afirma anátema Jesus. Veja, meus irmãos, o que Paulo está falando aqui que não é apenas palavras, tá? Apenas da boca para fora. Quando ele diz Senhor Jesus, é uma declaração de alguém que se sujeita ao senhorio desse que está sendo declarado. Essa é uma marca de um crente verdadeiro. Jesus é o seu Senhor. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. De que o Pai é o nosso Pai e o Filho é o nosso irmão mais velho. Essa é uma marca. E a conclusão natural que João está traçando dessa maravilhosa verdade bíblica é o que ele diz ainda no versículo 1. Veja o que ele diz na segunda parte. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Em outras palavras, se nós amamos aquele que gera os filhos, sem dúvida, amaremos os filhos que nasceram dele. Meus irmãos, qualquer família que você olhar, por mais que exista níveis de conflito entre os filhos, toda família normal tem, tá? Toda família pecadora tem. Mas ainda que tenha, existe um certo amor natural que faz parte dessa família. Nós já vimos essa história se repetindo várias vezes. Pode meter o dedo no olho, pode brigar, pode falar, pegou meu chiclete. Aí o pai fala, abraça, é seu irmãozinho. Existe um amor que é a norma que mantém o dia a dia de uma família. É o natural entre filhos. Meus irmãos, quando eu e você nos tornamos cristãos, e outros se tornaram cristãos, nós todos nos tornamos parte de uma família da qual nenhum de nós fazia parte antes. Foi uma família nova. Deus enxertou a gente nessa família. E agora, quando você chama uma pessoa de irmão, fala irmão, ou irmã, não é só jargão evangélico, não. Não é paz do Senhor, irmão, não. É verdadeiro irmão e verdadeira irmã. Porque nós fomos sobrenaturalmente paridos pelo Espírito Santo de Deus. Pronto, falei, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós somos gerados. Cada um de nós que está em Cristo nesse momento ganhou um novo coração. Ganhou um novo nome, ganhou um novo DNA espiritual, que não é mais agora só um DNA do pecado, mas um DNA agora para viver para Deus. A gente ganhou um novo passaporte, uma nova casa celestial, nós partilhamos agora todo mundo de uma nova herança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são nossos e ninguém arranca da gente. Que família boa essa! Isso significa que se Deus colocou você nessa família e colocou outras pessoas nessa família, você tem a obrigação de amar essas pessoas que Deus colocou na sua vida. Você tem que aceitá-las. Você precisa aprender a conviver com elas. Por quê? Porque quem determinou isso foi Deus, não foi você. Você pode até achar
pode até achar na sua experiência humana que foi você que escolheu Deus, que foi você que escolheu uma igreja. Não, foi Deus que escolheu tudo isso para você. Você só é igreja porque Ele decidiu te fazer nascer. E assim, meus irmãos, nós precisamos aprender a amar esses novos irmãos que vão chegando, na proporção que eles vão chegando, né? A nossa pequena Melissa está aguardando o irmãozinho que está na barriga da Débora, Daniel. E meus irmãos, desde já, a gente está fazendo esse papel de ensinar a Melissa a amar desde já o bebezinho que está na barriga da mamãe. É o seu irmãozinho Daniel, aí faz carinho no Daniel. Ô, Daniel. Canta para o Daniel, brinca com o Daniel. A gente, quando pega, ela tem uns bonequinhos, os bebezinhos menorzinhos, ela tem um bonequinha de bebê grande e bonequinho de bebê pequeno. A gente ensina, ó, a Melissa e o Daniel, brinca. Aí ela já começa a fazer os dois brigar. Eu falo assim, não é bem assim, filha. Às vezes ela quer brincar de briguinha. Eu falo, não, filha, vai aprendendo. Meus irmãos, é assim. Nesse momento, o Espírito Santo está gestando irmãos e irmãs à torto e à direita. Você aprende a acolhê-los, a recebê-los, no seu coração, na sua vida. Nós temos esse papel. Nós não somos uma panelinha muito bem fechada e ninguém que encoste no nosso evangelho. Nós não temos esse direito, o evangelho nem nosso é. O evangelho é de Deus. E Ele tem ovelhas de todas as tribos, línguas, nações, cores, tamanhos, cabelos, de tudo que é jeito. E nós precisamos aprender a olhar a criação, a nova criação desses eleitos, como Deus enxerga. Esse é o nosso primeiro ponto. É assim que você verifica se tem amor verdadeiro, quando nós amamos a Deus e amamos os filhos que Deus criou como parte da nossa família. Mas em segundo lugar, é um amor agora que passa também a obedecer os mandamentos de Deus em favor dessas pessoas. Veja como isso agora está intimamente conectado no versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Teve uma inversão aqui literária bem interessante. Até esse momento, João vinha falando do amor por Deus, que é demonstrado na maneira como nós amamos as pessoas. Mas agora ele inverteu isso, não sei se você percebeu. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. Por quê? Qual que é o critério? Porque o amor de Deus só é manifesto quando praticamos e guardamos os seus mandamentos. Olha o versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Meus irmãos, a questão dos mandamentos, da lei, é um assunto muito difícil para os evangélicos modernos. Sabia? Eu não sei se você já pensou sobre isso. Nós vivemos em dias hoje em que o pensamento pós-moderno, ele é um pensamento caracterizado pela rejeição de autoridades. Cada vez mais, os jovens, as pessoas são incentivadas a ter uma vida livre, um pensamento livre, em que qualquer tipo de autoridade geralmente representa uma coisa ruim, uma coisa que tolhe a nossa liberdade, a capacidade de eu me desenvolver como um ser humano autêntico. Hoje o que prevalece são verdades individuais, não mais verdades absolutas, e isso também tem influenciado o ensino e a prática cristã, principalmente nesses últimos 2 séculos. Tudo isso é muito causa do liberalismo teológico, que por sua vez já é resultado do crescimento do movimento humanista no século 17 e 18 na Europa. O liberalismo teológico permitiu uma ruptura total na maneira como a gente lê a Bíblia, particularmente o Antigo Testamento. Qual é a função, a conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento? E nós passamos a ter uma espécie de teologia moderna que diz que o Novo Testamento é legal. E o Antigo Testamento eu nem entendo direito, Deus parece malvado demais para o meu gosto. E eu não gosto desse negócio de lei. Lei. Quando a gente lê, por exemplo, no livro de Êxodo, lá no capítulo 19, conta que Deus convocou Moisés para subir o monte Sinai, e ali ele escreveu com o próprio dedo dele, Deus escreveu com o seu próprio dedo, nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. E ele entregou a Moisés aquilo que seria o fundamento de todo o sistema legislativo de Israel.
E muitas pessoas, quando leem esse tipo de coisa hoje, os 10 mandamentos, eles acham que isso só teve uma importância para aqueles dias. Eu lembro quando eu mudei para os Estados Unidos, eu frequentei uma igreja presbiteriana que todo domingo, nesse momento que a gente faz aqui a leitura do breve catecismo, eles faziam a leitura dos 10 mandamentos, todo domingo. Eu achei aquilo tão interessante, eu não estava acostumado com esse tipo de coisa. Mas é estranho para muita gente, porque muita gente pensa que os tempos são outros. Hoje nós não somos mais o povo da lei, somos... teologia moderna, tá? Somos o povo do Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, a letra mata, né? Texto fora de contexto vira pretexto. A letra mata, e agora a gente pode servir os outros de uma forma muito mais fluida, muito mais bacana, sem formalidade, leve, né? Gostoso, sentimental. Mas vocês percebem o que João está fazendo nesse texto? Ele está recuperando um ensino crucial sobre o amor cristão. Amar é guardar e obedecer os mandamentos. Isso é amor. Não é uma invenção de João, não é nenhuma invenção dos calvinistas ou da teologia reformada. Não. É a essência do ensinamento de Jesus no Novo Testamento. E eu quero provar isso para você de uma forma muito rápida hoje à noite, com a Bíblia, tá bom? Acompanha o passo a passo aqui, não perde atenção não. Primeiro passo. A própria lei afirmava a respeito de si mesma que o foco da lei é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Está lá em Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Então a própria lei afirma isso várias vezes. Quando você agora, em segundo lugar, analisa como os 10 mandamentos foram entregues ao povo de Deus, você percebe que os 10 mandamentos são sobre o amor. Do mandamento 1 ao 4, amar a Deus sobre todas as coisas. Não farás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. São todos que demonstram nosso amor exclusivo por Deus. E os mandamentos 5 a 10, a segunda tábua da lei, mandamentos de amar ao próximo. Honra teu pai e a tua mãe, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Para pensar como cada um desses diz respeito aos nossos relacionamentos. A maneira como eu me relaciono com o meu próximo. Aí você pode pensar, tá, pastor, até agora você me falou de coisas do Antigo Testamento. Terceiro lugar, Jesus, no Sermão do Monte, no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, ele retoma tudo isso. E ele fala algo que talvez a maioria dos evangélicos sequer percebam. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 21. Não penseis que eu vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aí aqui a gente faz uma das declarações mais chocantes que você não estava pronto para ouvir, nem hoje, nem na sua vida, se você é calvinista, reformado. A salvação é pela prática da lei. Uma pessoa só pode estar na presença de Deus se de fato ela for aprovada pelos critérios da lei para estar na presença de Deus. A salvação é por obras da lei. Tá, vamos explicar. O que isso significa? Porque o próprio Novo Testamento que nos ordena disso, ele nos revela a nossa condição pecadora, que nenhum de nós tem condições de cumprir a lei de Deus, não é verdade? Nós não sabemos disso, mas alguém cumpriu. Quem foi a única pessoa nesse mundo que cumpriu cada tio e i da lei perfeitamente? Jesus, o Cristo. E é por isso que ele é aceitável diante de Deus. Você nunca parou para pensar nisso? O sacrifício dele só é aceitável porque ele se conformou perfeitamente à lei em todos os seus aspectos. Ele cumpriu tudo, ele era o judeu perfeito. Cada palavra, cada pensamento, cada ação, a lei foi cumprida em tudo. Os fariseus ficavam loucos, porque eles tentavam pegar Jesus em peguinhas, né? Eles jogavam perguntas, botavam certas situações, e o Senhor Jesus Cristo sempre, sabiamente, cumpria e mostrava o cumprimento da lei. É por isso que o sacrifício dele é aceitável, e é assim que eu e você somos salvos.
Eu e você não somos salvos porque nós temos condições de cumprir perfeitamente a lei, mas porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar e nos puxou para dentro do seu sacrifício. Amém, irmãos? É assim que você é salvo. Porque Deus é santo e Ele exige perfeição. Se você não é santo, como é que você vai ser salvo? Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é perfeito. Ele cumpriu perfeitamente. E agora o que a lei faz por nós? Qual que é a função da lei? Agora que nós não fomos salvos pela lei, da nossa parte, mas porque Ele cumpriu a lei, qual é o papel da lei para a gente? Meus irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo. Agora, quando você foi nascido de novo, você foi parido pelo Espírito Santo, você recebeu a fé. O que é fé? Fé, esse dom de Deus, é a habilidade para você agora poder cumprir a lei do Senhor em Cristo. É uma ferramenta essencial, não somente para crer que Jesus é o Messias, mas para que nós vivamos na prática das boas obras, que Paulo diz que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus preparou essas obras. Como é que eu vou andar? Eu preciso de fé, que vem de Deus. Fé, meus irmãos, é como aquele funcionário que vai trabalhar numa construção, e no primeiro dia de trabalho, ele foi contratado, tá? Ele já foi contratado. Aí o chefe dele vira para ele e fala aqui, ó, vem cá, tá aqui o seu crachá, tá aqui o seu capacete, tá aqui o seu colete, tá aqui as suas ferramentas, agora vai trabalhar. Isso é fé. Você é contratado por alguém que decidiu te contratar por misericórdia, mas ele te dá todas as ferramentas para você agora poder executar o serviço para o qual você foi contratado. Isso é fé. Meus irmãos, Deus deu tudo o que nós precisamos para praticar a lei agora. E na verdade, aí agora vem a dureza, né? É pecado da nossa parte quando nós não estamos cumprindo essas coisas. Posso te dar um exemplo bíblico? Lá em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2. Vamos abrir junto? Vamos lá, abre comigo, fica mais fácil. Vamos na Bíblia. Tiago, capítulo 2. Eu quero mostrar para você como a fé agora é demonstrada pela prática das obras da lei. Tiago capítulo 2, versículo 14. Veja comigo o versículo 14. Tiago faz a seguinte pergunta: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Está vendo que existe aqui uma inconsistência na maneira como as pessoas estavam agindo? Elas falavam, eu tenho fé, mas na prática, o que essa igreja estava fazendo? Eles estavam fazendo acepção de pessoas. Eles estavam tratando o irmão pobre com desprezo. A gente não sabe exatamente como era, mas possivelmente ali na vida da igreja, chegava lá judeus, gentios, toda sorte de gente. Aí os judeus ricos sentavam nos lugares de honra, enquanto os pobres, os gentios, eram reservados para lugares afastados. Acepção de pessoas. E mais, eles estavam cumprindo outros pecados. Volta aí agora no versículo 8. Olha só. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Olha o versículo 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Paulo está falando que agora na nova aliança existe uma lei da liberdade, que por um lado nos livrou do pecado, mas agora me condiciona ao meu irmão. Eu preciso servi-lo. É um mandamento de Cristo. Meus irmãos, vocês realmente acham que Cristo ia afrouxar o mandamento de amar o próximo depois que ele veio? Agora que eu vim, agora que eu amei todo mundo, podem se odiar aí à vontade. Você acha que ele ia fazer isso? Ou que ele ia arrochar? Tem uma piada para contar para vocês. As pessoas falam assim, Jesus é a rocha. É mesmo, ele arrocha. Meus irmãos, essa é a essência do Novo Testamento. Lá em Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei.
E ele vai lá e cita o Antigo Testamento, quando ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo isso nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz lá em Romanos 8, 13, versículo 10: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A gente tem tido várias recepções de membros aqui na igreja, não é verdade? Nesses últimos meses, Deus tem alegrado o nosso coração com aqueles que vêm diante da igreja para assumir um compromisso público com a Igreja Presbiteriana Redenção. E vocês sabem como é que funciona. Nós direcionamos uma série de perguntas para eles, não é verdade? Para atestar a fé, se eles creem na palavra, se eles creem em Jesus, se eles se comprometem com a igreja de Jesus. Aí vocês percebem que lá no final, quando eu termino de fazer as perguntas, aí eu viro para a igreja e pergunto: vocês que são membros dessa Igreja Presbiteriana Redenção, vocês se comprometem a cuidar dessas pessoas, a servi-las? Eu até anotei aqui que geralmente eu pergunto para vocês: cooperar ativamente com o crescimento delas, com o crescimento espiritual, com o amadurecimento delas, recebê-las em seus lares, recebê-las em seu coração. Você está vendo o que é isso? Isso é compromisso de membresia. Você que já é membro da igreja, você tem um dever com relação àqueles que estão se tornando membros. E a pergunta que eu te faço é: você está cumprindo? Como é que está indo? Quando a gente fala assim, né, a gente chama os oficiais à frente, cumprimenta os novos membros e falamos assim: agora você, meu irmão, que viu esses que estão chegando, depois é o seu dever no final do culto, venha falar com eles. Venha cumprimentá-los, venha acolhê-los, porque essa hospitalidade santa é o cumprimento da lei do Senhor. Meus irmãos, a lei do Senhor é firme, mas olha o versículo 3, olha o que ele diz na segunda parte: ora, os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Jesus nunca prometeu, meus irmãos, que obedecê-lo seria fácil. Tá? Pelo contrário, ele virou para mim e para você e falou assim: olha, você vai tomar a sua cruz, vai dizer não para você mesmo e vai seguir. E até onde eu me lembro, cruz nunca foi uma coisa fácil. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, o fardo de Jesus é um prazer para a gente, é uma alegria. O fardo, a lei de Jesus, nos traz liberdade das trevas, não traz opressão, traz alegria. É uma honra poder servir o mestre e ser considerado apenas um servo pequeno e fiel. Isso já não é bom demais? Eu só lembro da parábola do filho pródigo. Tem um detalhe que eu não sei se você lembra. Quando o filho pródigo está lá no chiqueiro, aí a consciência dele é constrangida com relação a tudo que ele fez, o que ele perdeu, e ele decide voltar para a casa do pai dele, e aí ele vira para o pai dele e fala assim: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me apenas como um dos seus servos. Você lembra? Se você já me der ali, ó, uma coisinha dos servos, já está bom demais. E meus irmãos, já estaria bom demais mesmo. Mas é isso que o pai faz? Não é isso, né? Ele fala: não. Traz lá um anel para ele, traz uma sandália, mata o boi que o filho que estava perdido foi achado, aquele que estava morto ressuscitou. Meus irmãos, seria tão bom se a gente só fosse servo para cumprir a lei, já estava bom demais, mas nós somos filhos e amigos do Deus Altíssimo. É melhor ainda, a lei agora é o nosso prazer e nossa alegria. E meus irmãos, sim, tem momentos que vai ser um pouco mais difícil, que vai ser um pouco mais complicado, mas o próprio Senhor Jesus Cristo virou para a gente e falou assim: fica tranquilo, eu vou te ajudar. Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, como é bom, meus irmãos. Como é bom receber das mãos de Jesus toda a lei, mas todo o auxílio espiritual, toda a graça, todo o poder para cumprir a lei em favor dos nossos irmãos. Eu acabei de voltar desse acampamento ali com os meninos do Life Shape, estou vendo ali o David e a Melva ali atrás. E meus irmãos, é uma alegria
observar esses jovens que estão sendo treinados ali naquele acampamento, brasileiros e americanos, estão sendo treinados a servir uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a liderar uns aos outros. Lá na liderança do Life Shape agora eles têm um método legal. Antigamente os adultos faziam tudo, agora os jovens fazem tudo. Eles botam, ó, o projeto está aqui, vocês vão lá e cuidem desses americanos, cuidem desses brasileiros. E meus irmãos, é maravilhoso ver essa molecada suando, ralando, tentando resolver problema, conversando. Porque é isso que Cristo faz em nós, Ele nos aperfeiçoa no meio do trabalho e do serviço. Ele não pega a gente que já está prontinha e fala assim, ó, depois que você tiver todos os diplomas de serviço ao próximo, todos os PhDs, então você vai servir. Não. Ele te joga no meio da fogueira e fala, vai e eu vou contigo. Vai me obedecer lá e você vai ver, eu vou estar com você. Meus irmãos, como é bom o amor que cumpre os mandamentos de Deus. Você sabe quais são os mandamentos que Deus espera de você? Você tem memorizado? Você tem os 10 mandamentos memorizados de cabeça? Deveria. Depois faz esse teste em casa. Pais, eu incentivo vocês com seus filhos nessa semana. Vamos todos decorar os 10 mandamentos. O que vocês acham? Não é só filho criancinha não, pode ser filho velho também, tá? Com a esposa. Decore os 10 mandamentos essa semana. Não é assim tão difícil, mas decora todos, tá? Não começa assim, lembra-te do dia de sábado. Não, decora. Entende a lei. E depois que você decorar os 10 mandamentos, começa a decorar os outros mandamentos. Porque os 10 mandamentos só são o início das alegrias. Meus irmãos, esse amor, nosso último ponto, é o amor que guarda mandamentos, é o amor que ama a Deus e ao próximo, mas é o amor que vence o mundo. Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Esses versículos são tão preciosos, meus irmãos. O autor nos lembra que esse tipo de amor e esse tipo de fé são vitoriosos. Falar de vitória me causa uma espécie de constrangimento toda vez que eu vou falar desse púlpito, porque infelizmente a palavra vitória é muito mal interpretada nos nossos dias, não é? Vitória, eu quero a vitória de Deus, eu quero a vitória. O que significa isso? Muita gente eu acho que fala de uma espécie de fé genérica. Eu estou na vitória. Tá, o que é isso? O que é a vitória? Como é que você pode comemorar a vitória de uma corrida que você nem sabe que você está correndo? Como é que você pode comemorar a vitória de um time para o qual você nem sabe que você estava torcendo? Tem muita gente que é assim, né? Eu sou uma espécie de flamenguista assim, preciso confessar meu pecado para os irmãos. Eu comemoro quando meu time ganha título, mas se você me perguntar a escalação completa do meu time, eu não acho que eu sei dizer. Pronto, confessei meu pecado. É verdade. Vitória hoje se tornou um jargão, um mantra que as pessoas falam para evocar algum tipo de energia positiva do céu. O que é vitória? O verbo grego que é utilizado aqui, meus irmãos, ele tem uma força muito interessante. Ele fala dessa vitória, desse vencimento, tanto no sentido passado quanto no sentido presente e futuro. Primeiro, a gente deveria ler esse texto assim: porque todo que é nascido de Deus venceu o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. É um dos aspectos desse verbo. Por que é um dos aspectos? Porque ele nos lembra que a nossa vitória não começa hoje, a nossa vitória nos foi dada muitos anos atrás. O homem estava em guerra contra Deus e Deus estava em guerra contra o homem. O pecado fazia separação entre nós e o Criador. Esse era o estado de todos os seres humanos no mundo. Até que Deus, por causa da sua misericórdia, na plenitude dos tempos, enviou o Filho de Deus, que se colocou na cruz do Calvário, e ali ele desfez a inimizade que havia entre o Criador e as suas criaturas. A guerra acabou. A guerra acabou. Talvez você não saiba de onde vem originalmente a palavra evangelho ou a palavra gospel, que as pessoas usam em inglês também. Mas é interessante pensar que ela era de um contexto militar. Quando uma cidade estava em guerra com outra, uma nação estava em guerra com outra, o exército estava lá no campo e nós não tínhamos notícias do que estava acontecendo lá. Não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Não tinha WhatsApp.
Então, as pessoas que estavam trancadas dentro da cidade, com os guardas à porta, estavam temerosas, porque elas não sabiam o que iria acontecer. Se elas ganhassem a guerra, ótimo, mas se elas perdessem a guerra, todos os moradores da cidade seriam feitos cativos, escravos e outras coisas terríveis que eu não quero falar de púlpito. As mulheres, as crianças, enfim. Então, meus irmãos, realmente a vida das pessoas estava na balança. Mas quando a vitória acontecia lá, rapidamente o exército enviava um mensageiro para vir correndo na direção da cidade para trazer as boas novas à cidade. E aqueles guardas estavam na porta e de repente eles vinham aquele homem correndo, mas não sabiam dizer se nós havíamos ganhado ou perdido. E então aquele homem tirava um pedaço de pano branco, você já viu essa cena antes, e acenava, porque dizia: estamos em paz, nós vencemos a batalha. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, aquele bebezinho na manjedoura, muitos não perceberam, mas ele já carregava consigo um pano branco que dizia: a paz está chegando, o príncipe da paz. E quando ele viveu essa vida toda e foi para a cruz, de fato na cruz, ele conquistou paz para nós. Não apenas paz no seu coração, paz na sua mente, paz verdadeira. O nosso inimigo, agora de fato é o nosso amigo, porque a ira de Deus foi satisfeita no sacrifício do Cordeiro. A propiciação que nos deu a paz, e a alegria, e a esperança. A guerra foi vencida, a vitória é nossa. Essa é a vitória. Essa é a vitória. Essa é a vitória, meu irmão, que faz você, minha irmã, erguer o seu queixo, estufar o seu peito e andar nesse mundo não mais como alguém que vai para o inferno, não mais como alguém condenado, mas como alguém que conhece o Deus da paz. Aquela pessoa cujos pecados agora não tem mais poder sobre ela, ainda que tenazmente a assediem, mas aquela pessoa que pode livremente servir o Senhor que a libertou da eterna condenação. Essa é a vitória. E porque nós temos essa vitória no passado, nós temos a vitória no presente também. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não morreu por você apenas para te dar um lugar no céu, para te botar lá numa morada celestial, e aí agora você se vira, né? Eu lembro uma vez que eu ouvi uma história que um pai falou que ia dar um grande presente de casamento para o filho, e ele falou assim: filho, está aqui a chave de um carro. Nossa, pai, obrigado. Ele falou: não, é só uma chave de um carro, você se vira para comprar o carro agora. Não é isso que Jesus fez por nós, tá? Jesus, ele nos deu a vitória no passado, e ele nos dá a vitória no presente e a vitória no porvir. Na cruz dele, ele garantiu, ele selou a nossa permanência nele. E agora nós temos os recursos para obtermos vitória no presente. Para, como o texto diz, vencermos o mundo. É uma forte frase. Vencer o mundo. Quem é que vence o mundo? Esse mundão doido aí, o crente vence o mundo. É assim que funciona. Meus irmãos, nesse mundo existem vários desafios. Nós temos pressões morais. Você sofre pressões morais? Eu sou pastor e eu sofro pressões morais igual a você. Você sofre pressões para você mudar a sua perspectiva, seus padrões. Você tem as preocupações de estar numa sociedade secular. Eu tenho ouvido as conversas que acontecem entre pais de primeira viagem, casais de primeira viagem que ainda não têm filhos e até falam com muita abertura no gabinete pastoral: pastor, eu não sei se eu quero ter filho. Por quê, meu irmão? Como é que eu vou botar um filho nesse mundão? Esse mundo complicado? E meus irmãos, eu entendo a dor. Humanamente falando, eu entendo. Eu morro muitas vezes de medo pela minha filha Melissa. Morro de medo. Nós temos outros tipos de pressões nossas, na verdade. As concupiscências da carne, a concupiscência dos nossos olhos, a soberba da vida. É o que João falou lá em 1 João 2,16. Ou seja, os desejos do nosso homem pecador, a luxúria, a vanglória. Temos pressões doutrinárias, heresias. Temos pressões intelectuais, filosofias modernas. Temos pressões físicas. Nós temos o medo de perseguição. A gente sempre pensa: nossa, Deus, obrigado,
porque o Senhor nos tem dado um país onde temos liberdade religiosa. Isso é uma maravilha, mas meus irmãos, eu não sei o dia de amanhã. O cerco parece estar fechando em vários sentidos. Nós temos os nossos próprios medos, nós temos incertezas, coisas bem particulares e invisíveis que ninguém sabe, só a gente sabe, os nossos temores internos, nossa instabilidade emocional, mental, nossa instabilidade espiritual. Tudo isso, meus irmãos, parece algo difícil demais de lidar, sendo bem honesto com vocês. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é: Jesus venceu o mundo. Esse é o evangelho purinho, não tem mais nada que eu possa dizer para os irmãos hoje à noite. Jesus venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele venceu o mundo. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. Essa é a nossa base, essa é a nossa âncora. É nisso que nós nos firmamos. Qualquer que seja o assalto do mundo, qualquer que seja o assalto de Satanás, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso é um fato. Um comentarista desse texto aqui, chamado Blake Locke, ele fez uma devocional em cima dessa primeira epístola de João, que ele chamou Faith is the Victory. Fé é a vitória. E ele trouxe uma coisa que eu achei tão interessante, a ousadia dessa afirmação no primeiro século, em que a vitória parecia ser de Roma. Roma era o império desse momento, que estava reinando imperialmente, mas ele fala, a vitória não é de Roma, a vitória é de Jesus, que reina soberanamente, tornando o mais humilde crente em Cristo Jesus em governantes cósmicos na eternidade. Essa frase eu vou escrever e vou botar no meu quarto. Pode anotar, viu, Débora? Meus irmãos, essa é a sentença final. Esse é o amor que vence tudo. Esse é o amor que sustenta o povo de Deus e que nos enche de um poder sobrenatural para nos amarmos uns aos outros. Uma das alegrias que eu tive nesse acampamento agora foi, em algumas noites eles fizeram alguns testemunhos dos jovens, e desses jovens americanos que estão aqui no Brasil, e eles estavam compartilhando a experiência de caminhada de fé deles com o Senhor Jesus Cristo. E são jovens, eles não são seminaristas, não são teólogos, eles falam do jeito deles. Mas, meus irmãos, a alegria de perceber que o Evangelho tem transformado o coraçãozinho e a experiência de cada um desses adolescentes, e ouvir as histórias deles, ouvir a maneira como Deus tratou o perfeccionismo, ou o desejo de ser amado, ou as brigas dos pais, ou a luta com o pecado residual, qualquer coisa. E eles dizendo que Cristo é fiel, que Cristo sustenta. E eu ali, o pastor daqueles jovens naquele momento sentado, segurando as lágrimas e pensando, como é bom ser edificado pelo amor de Deus. Eu até falei para eles, eu nem tinha mais vontade de pregar depois de ouvi-los. Como é bom, meus irmãos, quando o amor de Deus nos forma e transborda para outros. Meus irmãos, eu tenho orado, e eu faço essa oração, pode parecer uma oração estranha, mas eu oro sim, eu oro bem dessa forma, para que Deus me inunde de tal forma, como pregador do Evangelho, que a alegria do Senhor, que é a minha força, se torne a sua força. Eu prego sim com empolgação, eu prego com alegria, e falei para os jovens ontem, quando eu tinha 12 anos de idade, que foi a primeira vez que se passou na minha cabeça a ideia de ser um pastor, o fogo e a chama que o Senhor tinha colocado naquela época, nunca se apagou. Nunca se apagou. Tenho 35 anos de idade hoje, e essa chama só aumenta, ano após ano. Se o Senhor tem me usado na sua vida, é porque de alguma forma o Senhor também tem te usado na minha vida. Eu sou pastor hoje como resultado de inúmeras pessoas cujo amor de Deus transbordou na minha direção e formou o meu caráter, formou a minha fé. É assim que nós vencemos o mundo. É quando um dá a mão para o outro e a gente fala, a gente vai todo mundo junto. A gente chega lá junto, a gente só corre essa corrida quando todo mundo cruzar a linha junto. É tão bom, meus irmãos. Meus irmãos, eu concluo dizendo que nem toda moeda que tem nesse mundo é moeda verdadeira.
Nem todo dinheiro que tem cara de dinheiro é dinheiro verdadeiro, nem todo amor é amor verdadeiro. Mas eu e você nessa noite podemos conhecer o amor verdadeiro de Deus. Nenhuma empolgação do pastor Mateus se compara com a verdade da própria palavra de Deus, que é imutável, inerrante, infalível. Se Deus nos ama, ninguém pode desfazer essa mensagem. Ninguém. Compete tão somente a você e a mim nessa noite nos apropriarmos deste amor e fazer valer nos nossos relacionamentos. Cumpra os mandamentos de Deus. Cumpra. Que a nossa oração final seja como a oração do salmista, quando ele disse que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Redentor nosso, rocha nossa, Salvador nosso. Que o Senhor se alegre de nós, meus irmãos, dessa forma. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o teu amor por nós é o teste da moeda verdadeira. Ninguém pode mudar o fato histórico de que o Filho de Deus se encarnou e morreu por pecadores, e ressuscitou por pecadores, e nos amou com amor incondicional, tanto naquela cruz, mas nos ama até hoje, e nos sustenta, e nos preservará para o encontro final, e por toda a eternidade seremos amados. Como é grande o teu amor por nós, Senhor. Senhor, nessa noite nós te pedimos que o teu amor nos forme, nos transforme, nos reforme, nos recrie a imagem e semelhança de Deus, para que amemos não segundo as nossas preferências, não segundo o nosso egoísmo, não segundo aquelas coisas que tão somente nos agradam, mas amemos como ama o Salvador. E Senhor, que este amor seja muito praticamente concretizado em mandamentos, em leis que governam a maneira como vivemos. Que não sejamos desonrosos uns para com os outros, mas que honremos pai, mães, irmãos. Que não sejamos adúlteros entre nós, mas santos. Que não sejamos conhecidos pelo furto e pelo roubo dos corações, pela defraudação, mas pelo respeito com a propriedade alheia. Que não sejamos aqueles que falam mal dos nossos irmãos, mas que a boa reputação, a honra ocupem os nossos lábios e a nossa língua. Que nós jamais cobicemos as coisas dos nossos próximos, mas que saibamos que Deus é o doador de toda boa dádiva, e que nos alegremos com o que temos, porque tudo é do Senhor, e para o Senhor, e para a glória do Senhor. Senhor, que a tua lei seja o nosso maior prazer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de chamar